Olá, pessoal! No vídeo de hoje começaremos uma série sobre o dimensionamento de projetos elétricos residenciais e comerciais. Os vídeos serão sempre em duas etapas. A primeira etapa é a apresentação da forma de dimensionamento, ou em planilha, programa ou etc. De forma geral, como fazer a entrada dos dados. A segunda etapa constitui a explicação de como se faz o dimensionamento passo a passo, ou seja, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Como é algo a ser usado no meu dia a dia, é feito com toda a dedicação e cuidado possíveis. A princípio, todos os dimensionamentos serão via Excel, mas o desenvolvimento de um programa com interface gráfica mais amigável já está sendo feito. Primeiramente, será apresentado o cálculo do alimentador e disjuntor geral para residências. Os cálculos para condomínios e comércio em geral serão elaborados posteriormente. Lembrando que os cálculos para essa parte seguem as recomendações da NBR 5410 e da ND 5.1 da CEMIG. Quem for de outros estados, acompanhe a série que mostrarei ao certo como mudar os dados para a sua concessionária. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Então vamos à planilha. Então aqui já na nossa planilha, como primeira observação, a gente tem que para o cálculo do disjuntor principal e demais componentes do nosso padrão, a gente tem que ter uma estimativa da potência das tomadas de uso geral, das tomadas de uso específico, da iluminação e dos equipamentos especiais, que no caso aqui eu utilizei os motores e máquina de solda. Então, como orientações para o uso dessa planilha, a gente tem que essas células de verde são basicamente as entradas de dados. As brancas são onde se apresentam os resultados dos cálculos e as células azuis se apresentam os resultados principais. Então, aqui vamos no passo a passo. Os cômodos, eles são selecionados através de uma lista previamente cadastrada. Então, a gente tem aqui os nossos cômodos. Simplesmente escolhe o cômodo cadastrado. Colocamos a largura. Aqui a gente digita a largura. A altura, ela para esse primeiro cálculo não vai ser utilizada porque essa altura ela vai servir para cálculo de iluminação mais específico. Então eu vou utilizar posteriormente para o que é denominado método dos lumens, que é possível você calcular a iluminação desejada para o ambiente. Então a gente viu aqui que preenchendo um cômodo com algum valor, ele já faz o cálculo aqui do perímetro da área, da quantidade de tomadas de uso geral, e aqui mais para frente, para a carga prevista para iluminação para esse cômodo. Que a gente também tem as tomadas de uso específico, também é uma lista de equipamentos pré-cadastrados. Vou colocar aqui como exemplo o chuveiro e a quantidade. Notem que a potência unitária aqui também já foi pré-cadastrada. Então, a partir do momento que eu seleciono um equipamento, a potência unitária dele já aparece. Então, para eu apagar os dados, é só selecionar os que eu entrei, que é aqui no caso cômodo, largura e comprimento, e aperto Delete. A fórmula da célula vai continuar normalmente. E aqui a mesma coisa, Delete. Aqui apenas como dica, a gente vê poucos cômodos cadastrados, mas na verdade a gente pode cadastrar até 30 cômodos. Então como que a gente vai fazer para aparecer mais cômodos? Aqui eu vou entre os números 11 e 32, clico em seguro e com o botão direito eu
clico em reexibir. Então a nossa planilha vai aparecer os 30 cômodos para o cadastro. Caso eu queira ocultar para ver melhor as partes de baixo aqui, seleciono todas as células, clico com o botão direito e ocultar. Então, apenas para melhor visualização aí do nosso trabalho. Então, apenas uma observação, que a planilha, com o decorrer dos vídeos, ela estará em contínuo desenvolvimento. Pretendo colocar avisos e recomendações para cada caso específico, a fim de uma cobertura completa das normas. No próximo vídeo eu vou explicar alguns detalhes que, a princípio, para quem for usar pode parecer estranho, sem saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Colocar um chuveiro que tem potência de 4.400, colocar dois chuveiros, então o esperado que a potência total para esse equipamento seja 8.800 e o que aparece aqui é 8.096. Explicar esse tipo de detalhe, assim como os detalhes aqui para os motores. Motor de, por exemplo, 1/4 de cavalo. Vamos entender por que a potência dele é essa e não os 736 dividido por 4, o que daria 184. Então nós vamos entender todo esse tipo de detalhe da planilha no próximo vídeo. E aqui a gente já vê, aproveitando, que a nossa planilha retorna a carga instalada em kW, demanda em kVA, o tipo de fornecimento, o subtipo, que de acordo com a CEMIG, o disjuntor principal, o alimentador, o condutor de aterramento, número de hastes de aterramento e o condutor de proteção, que vai sair do seu padrão até o seu quadro dentro da casa. Então vamos aqui a um exemplo. Vamos dimensionar a parte elétrica de uma pequena residência que está sendo reformada. Em conversa com o proprietário, ele afirmou não ter previsão do aumento de carga. E não há também previsão de uso de tomadas de uso específico. Então a gente vai considerar aí só o chuveiro como tomada de uso específico. Então esse é o projeto com as dimensões. A gente vê que é uma residência simples. Tem 3 quartos, um banheiro, sala de jantar, cozinha, sala de estar, uma pequena área de serviço e a varanda. Inclusive eu já tinha feito a divisão de circuitos dessa instalação, mas isso fica para um próximo vídeo. Então a gente vai considerar essas dimensões aqui para entrar com os valores. Então voltando para a nossa planilha, que já preenchida, preenchi todos os cômodos com as determinadas dimensões. Nós obtivemos no total 25 tomadas com a potência de 353.500 VA. Tomadas de uso específico, consideremos só o chuveiro, potência de 4.400, considerando aqui o fator de potência unitário também. Os demais dados que serão explicados no próximo vídeo. Considerei apenas como carga a ser adicionada um pequeno motor de 1/4 de cavalo para acionamento de um portão. Então, tendo essa carga, a gente chega aqui aos nossos números. A carga instalada de 9,67 kW, a demanda em kVA. O nosso tipo de fornecimento é o tipo A, que é fase mais neutro, o subtipo A2, segundo a CEMIG. Nosso disjuntor principal será de 70 amperes, o alimentador 16 mm², condutor de 10 mm² para o aterramento, uma haste. Da mesma forma, o condutor de proteção, que vai do padrão
até a caixa lá dentro da sua casa, a caixa de distribuição, como queira chamar, de 10 milímetros quadrados. Então, essa é a primeira parte sobre o dimensionamento elétrico residencial, aqui em forma de planilha. Nos próximos vídeos a gente vai ter a explicação do passo a passo dos cálculos e, posteriormente, dimensionamento também de condomínios, prédios, áreas comerciais e, mais ainda futuramente, o desenvolvimento do nosso programa para o cálculo, assim como a planilha realiza. Então, quem achar útil, se interessar, acompanhe o canal, que em breve teremos mais novidades. Grande abraço, até mais!